Meu nome é Jamiro Vanderlei, professor de Clínica Médica da Unicamp, e convido você a assistir às aulas de propedêutica médica realizadas na nossa escola, Exame Físico. A segunda parte do exame neurológico que demonstraremos será o exame de sensibilidade. A sensibilidade pode ser dividida em modalidades superficiais e profundas. Nós demonstraremos inicialmente as sensibilidades superficiais. Então, as sensibilidades superficiais incluem a avaliação da sensibilidade dolorosa, da sensibilidade tátil e da sensibilidade térmica. Em todas as modalidades testadas, a gente deve inicialmente fazer toda a orientação ao paciente para que ele não tenha dúvidas e para que a gente diminua a subjetividade da avaliação, né? E em seguida a gente pede ao paciente então que feche os olhos e toda a avaliação é feita com o paciente de olhos fechados para que não tenha nenhum tipo de alteração. Então a sensibilidade dolorosa vai ser a primeira que nós vamos demonstrar. A gente deve utilizar um objeto que seja pontiagudo, mas que não seja cortante, pérfuro cortante. Então, é interessante que evite, por exemplo, o uso de agulhas. O que a gente recomenda são palitos de dente ou fragmentos de espátulas, né, para baixar a língua. Então, você mostra ao paciente inicialmente o objeto e pode inclusive tocar na face dele para que ele sinta como é que é o toque, né? Em seguida, você vai então tocar em diversas regiões do corpo do paciente e o paciente vai precisar então identificar inicialmente o local que foi tocado. E isso ele pode fazer falando mesmo. Uhum. Joelho esquerdo, joelho direito, mão esquerda, quarta dedo esquerdo. Num segundo momento, a avaliação da sensibilidade dolorosa, ela vai envolver a comparação de regiões homólogas do corpo. Então o examinador ele utiliza o mesmo objeto e vai tocar em regiões homólogas e vai perguntar ao paciente se há alguma diferença de um lado em relação ao outro. Tá? Isso pode ser feito então nas pernas e da mesma maneira pode ser testado então nos braços. Em pacientes em que existe a suspeita de uma lesão medular, é importante pesquisar a existência de nível sensitivo. E para isso, a gente então utiliza a sensibilidade dolorosa. Você começa tocando então na região dos pés e você vai então tocando progressivamente em níveis mais altos e vai perguntando ao paciente a partir de que momento ele volta a ter uma sensibilidade normal. Então, nesse ponto, é o ponto em que a gente define o nível sensitivo, e isso a partir dos mapas dermatômicos pode ser localizado no sistema nervoso central. A segunda modalidade que a gente pode testar, ela segue o mesmo princípio de localização, em seguida de comparação, sensibilidade tátil. E para isso a gente deve utilizar um objeto extremamente suave, como uma gaze ou como um chumaço de algodão. Uhum. Canela direita, joelho direito, joelho esquerdo, mão esquerda, antebraço esquerdo. A terceira modalidade é uma modalidade importante que envolve a avaliação da sensibilidade térmica. Então, para isso, a gente utiliza geralmente 2 tubos de ensaio, ou 2 frascos com água, em temperaturas diferentes. Idealmente, uma temperatura morna, não quente, para que você não vá machucar o paciente, e um outro com temperatura mais fria, né? Então, você, novamente, mostra ao paciente inicialmente os dois tubinhos com os olhos abertos, pode inclusive tocar, para que ela sinta a diferença do quente e do frio, e você então parte para a avaliação com os olhos fechados. Aqui, ela vai ter que também localizar o ponto que foi tocado e, em seguida, ela precisa reconhecer se foi quente ou se foi frio. Essa avaliação é uma avaliação que é importante, especialmente nos pacientes em que a gente tem uma suspeita clínica de hanseníase,
porque essa é a modalidade que é primeiramente afetada em pacientes com esse tipo de afecção. Bom, continuando, nós partiremos agora para as sensibilidades chamadas profundas. E nesse grupo, basicamente, são duas modalidades que a gente avalia. A sensibilidade vibratória, em que a gente utiliza um diapasão de 128 Hz, e a sensibilidade proprioceptiva. Então, para avaliação da sensibilidade vibratória, a gente utiliza um diapasão, e a primeira parte da avaliação é a demonstração para o paciente. Então, você segura o diapasão pela haste, põe para vibrar e coloca então numa proeminência óssea, geralmente na clavícula, e pergunta ao paciente se ele sente a vibração. Em seguida, você para a vibração do diapasão e põe no mesmo ponto para que ele perceba a diferença do diapasão vibrando e do diapasão parado, né? Em seguida, você vai então orientar o paciente que você vai colocar esse instrumento em algumas regiões de proeminência óssea, sempre em regiões de proeminência óssea, e você vai então perguntar ao paciente se está vibrando ou se está parado. Em seguida, você vai orientar o paciente que sinta a vibração e que informe o avaliador logo que ele sinta que parou a vibração. Nesse momento, nós vamos então tirar o diapasão do segmento e posicionar na região homóloga do avaliador. Então, em condições normais, o examinador também não deve mais sentir a vibração. Uma outra maneira de avaliar a normalidade da sensibilidade vibratória é a quantificação do tempo de vibração. Então, em indivíduos normais, a gente consegue perceber a vibração por pelo menos 15 segundos no hálux e por pelo menos 25 segundos no índex, nas mãos. A sensibilidade vibratória pode também ser testada de uma maneira ascendente. Então você pode utilizar proeminências como, por exemplo, os maléolos, lateral ou medial, a região anterior da tíbia, a região da espinha ilíaca anterosuperior, externo e os membros superiores. Então, com esse tipo de abordagem ascendente, nós podemos inclusive estabelecer se existe um gradiente de piora em relação às regiões mais distais, por exemplo. A outra modalidade de sensibilidade profunda testada é a sensibilidade proprioceptiva, que envolve então a capacidade de o paciente identificar a posição do corpo dele com olhos fechados. Então, para isso, a gente geralmente utiliza o hálux. O examinador, então, pede ao paciente que olhe para o seu dedo e demonstra as três posições: a posição superior, a posição no meio e a posição inferior do hálux. Em seguida, a paciente deita, fecha os olhos e vai ser então questionada sobre a posição do dedo após uma série de movimentos feitos pelo avaliador. Um detalhe importante de semiotécnica é a maneira como você segura o hálux. Então, o examinador deve pegar na lateral do dedo, jamais apoiando na região do leito ungueal. Essa avaliação deve ser repetida para cada um dos dedos, né, do hálux, né, pelo menos 3 vezes, né, e o examinador deve, então, avaliar a normalidade ou não a partir das respostas dadas pela paciente. Pode também ser repetida no membro superior, com avaliação, por exemplo, do primeiro dedo das 2 mãos.